Esse quadro é conhecido no meio da teologia como S-Homo, ou ex-homem. Quando Pôncio Pilatos apresenta Jesus à nação de Israel, aos sacerdotes e ao povo, ele diz ex-homem. Mas poderia muito bem servir para uma pergunta: que homem é esse? Que homem é esse que está aqui na nossa frente? Sabe, todas as vezes que eu falo de Jesus, eu sinto a minha alma pegar fogo. Sabe por quê? Porque essa é a maior história de amor que a terra jamais vai ver. Viu e jamais vai ver. Este homem, ou este ser, que nós vamos, durante essa aula, saber quem é, ele fez mais do que um sacrifício. Ele tomou o nosso lugar. Ali seríamos nós, correntados, humilhados, açoitados, quebrados. É verdade. E ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. É algo excepcional. 1h40 minutos, beleza? O Jesus desconhecidos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, ele nos traz um versículo de fato muito interessante. Paulo chega para o povo, um povo muito idólatra, e ele percebe que esse povo era tão idólatra que tinha altares a todos os deuses. E, inclusive havia um Deus desconhecido, para que se tivesse algum Deus que por acaso eles não venerassem, também seria homenageado ali. E Paulo vem falar justamente sobre ele, sobre um Deus desconhecido. Essa passagem poderia muito bem se aplicar principalmente à igreja moderna, à igreja contemporânea. Por quê? Porque nós adoramos ao Deus que não conhecemos. Ou dizemos em muitas partes adorar ao Deus que não conhecemos. Então nós falamos que conhecemos Jesus, mas de fato nós pouco sabemos sobre ele. E aí é comum as pessoas entrarem no cristianismo e acharem que, porque agora fazem parte do meio cristão, eles conhecem profundamente a Jesus Cristo, a sua história, os seus dogmas, bem como as suas doutrinas basilares. O cristianismo tem uma história muito antiga. São cerca de 2000 anos de história. Nós temos aí o islamismo com cerca de 1400 anos de história. O cristianismo tem cerca de 2000 anos de história. Isso, a segunda parte, porque nós vamos ver a primeira. E ao falarmos sobre isso, é interessante notar que esses 2000 anos de história da igreja são desconhecidas pelo povo. Nós não sabemos o que passou durante esses 2000 anos de história da igreja. Nós costumamos achar que o cristianismo, como ele nasceu na época atual, ele nos parece nascer quando nós nos convertemos da maneira que está. Nós somos cerca de 30 mil denominações cristãs na face da terra. E a denominação mais diferente de todas elas é a denominação evangélica brasileira. É a mais diferente de todas elas. Diferente da igreja copta do Egito, da igreja síria, da igreja armênia, da igreja grega ortodoxa e de outras igrejas que foram fundadas pelos apóstolos. Nós somos uma igreja totalmente diferente. E isso por quê? Porque a nossa cultura não é voltada ao aprendizado como são as culturas orientais. A cultura oriental é voltada ao aprendizado. E aí nós, deturpando a Bíblia Sagrada, pegamos o versículo e diz que a letra mata. Bom, se a letra mata é nesse sentido, joga fora a Bíblia. Porque a Bíblia não está usando esse sentido. E aí, ao entendermos o que a Bíblia realmente quer dizer, sem ser necessário ser um hermeneuta ou um exegeta para tal, mas simplesmente ler e entender, pedir entendimento ao Espírito Santo, a Bíblia ela não está falando sobre isso, porque ela foi deixada escrita com letra para o nosso conhecimento. Logo, as letras da Sagrada Escritura dão vida. E nos trazem vida.
Glória a Deus. Vejam só, os testamentos testificam de Jesus. Os dois testamentos. É comum a visão de que os testamentos são regidos da seguinte forma: no Antigo Testamento falava o Pai e no Novo Testamento falava o Filho. E que o Filho é apenas, quando muitos, um semideus. Eu sou de uma teologia, a minha teologia é teologia reformada. Então, só Cristo, só fé, só Deus glória, só a Bíblia Sagrada, só a palavra. Então, eu sou de uma teologia reformada, uma teologia que procura manter os valores da igreja da reforma. E ao falarmos sobre isso, nós vamos ver um Jesus no tempo atual totalmente desfigurado daquele que foi deixado nas páginas da Sagrada Escritura. Muitas comparações são feitas com este Jesus. E no meio de uma boa parte daqueles que estudam a teologia evangélica, porque o meio evangélico não tem teologia, nós estamos falando de uma teologia que nós herdamos do meio reformado. Então é comum aqueles que estudaram teologia aqui saberem que a nossa teologia vem do meio reformado, dos reformadores, Calvino, Zwinglio, Arpinho e outros. Então vem do meio reformado. E aí as respostas, elas, quando falamos sobre Jesus, vão de simples a verdadeiras heresias. A grande maioria da igreja desconhece de fato quem é Jesus. É comum eu colocar em sala de aula cerca de 30 pastores, 40 pastores dando aula e perguntar quem é Jesus, e as respostas vão: meu Senhor, meu Salvador pessoal. Mas a nível teológico, de um conhecimento profundo, quem de fato é Jesus? Quem de fato é realmente Jesus? Algumas perguntas são muito necessárias. Volta um pouquinho. Isso, obrigado. Quem de fato é Jesus? Jesus é Deus? Jesus é homem? Jesus é aquele anjo do Senhor, lá maiúsculo, que se colocaram lá no Antigo Testamento, inclusive alterando a Bíblia Sagrada? Ele é simplesmente isso, um mensageiro, como dizem os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia. Não tem que igreja aqui não. Nem testemunho de Jeová, nem. Glória a Deus. E aí, como entender o cristianismo a partir da pessoa de Jesus? O que vai mudar na sua vida a partir do momento que você toma conhecimento de quem de fato é Jesus? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, imagina que ao ouvir esta palavra de Deus e criar essa fé, e ter um entendimento mais profundo do Criador, do Eterno. Isso de fato é algo tremendo. Quem é o Deus do Antigo Pacto, do Antigo Testamento? Deus Pai ou Deus Filho? Em que essa matéria, cristologia, nós temos duas cristologias, implícita e explícita. A cristologia implícita, ela vai falar do Jesus certo, Jesus homem, sofredor, certo, aquele que ninguém quer imitar. Nós queremos o Jesus cheio de poder, cheio de glória. E para trabalhar, eis-me aqui, Senhor, envia ele. Oh, meu Deus! Eis-me aqui, envia ele. Em que a cristologia pode nos ajudar a entender como princípio não só da fé, mas do cerne, do centro de toda a teologia cristã. Afinal, nós estamos falando sobre a semana teológica, não é isso? Pode mudar para a próxima? Rodar. Ou seja, muito obrigado, em hebraico. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha que coisa fantástica. Sabe, quando você lê a Bíblia e você pega o Espírito Santo para ele te falar, para ele te explicar, para ele te orientar a respeito do que a Bíblia está falando, ela parece um jardim florido, sabe? É uma
coisa excepcional. E aí, nós vamos ver em Mateus 16, capítulo 13, a partir da parte B, quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou, o que eles dizem que eu sou? Veja que Jesus tinha preocupação com isso. Ele desperta os seus discípulos ao conhecimento de quem ele era. Então ele pergunta para os seus próprios discípulos: o que os filhos do homem dizem, os homens dizem que eu sou? Com esta pergunta, Jesus também vai experimentar o grau de conhecimento que os discípulos tinham a respeito dele. E ao mesmo tempo ele lança fogo sobre uma das maiores polêmicas que a igreja atravessaria: quem de fato é Jesus Cristo. Já se falou tanta coisa sobre esse Jesus, mas tanta coisa que, se não é a Bíblia, nós já não saberíamos mais nada. Manual de fé que nos foi deixado, de regra, de prática, de conhecimento para nós seguirmos, e que muitas vezes está empoeirado ou está aberto no Salmo 23 em casa. Olha aí, meus irmãos. Está aberto muito. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ainda coloca umas notinhas que é para atrair dinheiro, coloca a Bíblia no canto da parede e tal. Isso não é cristianismo. Me perdoe, semente de maçã na carteira. Não precisa tirar agora, tira depois. Isso aí. Pode tirar depois. Ninguém fala nada, né? E aí veja que ao fazer essa pergunta, Jesus, ele não só buscava do seu discípulo uma resposta para o momento, como ele estava despertando as gerações futuras da igreja acerca dessa questão, que não é só essencial, mas ela é vital para o cristianismo. O Deus de Israel, desde o início, quando se revelou, ele quis que o seu povo soubesse quem ele era. E aí Jesus traz esse despertamento. Mas vejam a resposta dos discípulos. Nós observamos que as respostas dos discípulos são as mais diversas e as mais desencontradas possíveis. Eram repetições de respostas, de pensamento de pessoas que conheciam, isso é terrível, conheciam Jesus apenas superficialmente. E quando nós conhecemos Jesus apenas superficialmente, realmente as respostas não servem. Jesus é um cara bacana, ele é legal pra caramba. Ora, nós podemos, por exemplo, levar uma topada na rua e dar meia dúzia de palavrão e depois: ô Jesus, no final ele é um cara bacana, o cara lá de cima é 10. A diferença dos judeus para nós é algo absurdo. Os judeus não falam o nome de Deus. Eles perderam a pronúncia. E por quê? Porque o nome de Deus é sagrado e os seus lábios são impuros para falar o nome da majestade santa. Então eles chamam de Hashem, o nome. Ha, o artigo A, e Shem nome. Então eles, o nome, o eterno, o altíssimo. Seus lábios são impuros. Eles não falam o nome de Deus de qualquer maneira. É blasfêmia. Eles têm a santidade no nome do Eterno. Que bom se a igreja também fizesse isso, né? Mas eu creio que depois de hoje jogarmos aquelas sementinhas fora, tirarmos aquela Bíblia do canto da parede, eu acredito que não tenha ninguém aqui com isso, né? Graças a Deus, aleluia. Então vim ao lugar certo. Então, nós teremos um conhecimento diferente de quem era Jesus. E aí, essa resposta que os discípulos estavam dando era a resposta de pessoas que não tinham grande conhecimento, nem um envolvimento maior com Jesus. E aí, quando nós vamos falar e ouvir dentro do texto estas revelações, nós vamos perceber que as revelações das pessoas a respeito de Jesus não são ruins, não. Não são ruins, não. Olha só. Ela, de certa maneira, alcançou até a opinião dos apóstolos, mas em todas aquelas respostas havia algo de comum. Vejam, Jesus estava em um alto conceito.
ele estava em um alto conceito. Uns disseram, João Batista. Ora, João Batista era a voz profética que havia se levantado em Israel durante 400 anos, o período interbíblico, desde Esdras capítulo 13, quando Deus não falou mais com o seu povo. O povo foi levado cativo para a Babilônia e acabou. Deus silenciou, não falava mais com a nação de Israel. Então novamente se levanta, ou é levantado o profeta, a figura do profeta Elias, no deserto da Judéia, pregando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele homem era visto novamente como uma voz profética e a voz de Deus que se levantava dentro de Israel a anunciar tempos novos, tempos diferentes. Era uma esperança fantástica, tremenda. Aleluia! Como João Batista acabara de ser assassinado por Herodes, o que eles fizeram? Não, é João Batista. É a continuação da voz. É João Batista que levantou-se 400 anos sem Deus falar. Durante esse período choveu uma infinidade de livros chamados apócrifos. São espúrios, livros que têm a conotação de ser sagrados, mas não são. Livros que têm a conotação, são chamados também de pseudepígrafos, que tem a suposta assinatura de alguém que foi um homem de Deus, que foi uma pessoa de Deus, Evangelho de Moisés, de Pedro e outros mais. A história de Pedro surgiu depois, mas os pseudepígrafos tinham a conotação de serem livros inspirados, e não eram, surgiram durante essa época, porque é justamente no silêncio de Deus que as pessoas se rebelam. Quem é quem? É justamente quando Deus silencia que ele percebe que nós somos. Ele não precisa muito, basta ele parar de falar, não fazer nada, que nós vamos mostrar exatamente o que somos. E nesse tempo, 400 anos, inclusive as Bíblias mais antigas, elas tinham entre o Novo e o Antigo Testamento 4 páginas em branco, representando esses 400 anos. Depois tiraram as 4, deixaram uma, agora já não tem mais nenhuma, já tiraram todas. Acho que a economia de papel. E aí veio. Depois Elias, um profeta que havia feito algo tremendo. Ora, Elias enfrentou toda a nação rubro-negra. 450 profetas de Baal, mas 400 de Aserá, sem confiança também. Ele fez cair fogo do céu. Jesus também fazia feitos portentosos. Logo, Elias, outro é João Batista, outros é Jeremias, porque Jesus era da casa de Davi, e Jeremias era da linhagem sacerdotal e da linhagem real. Então não, possivelmente é Jeremias, ou algum dos grandes profetas, para que nada ficasse de fora. Meu Deus. E aí vocês vejam, Jesus, ele era levado em alta conta. O que havia de bonito na resposta dessas pessoas, aparentemente bonito, é que todos eles tinham Jesus em alta conta. Coisa fantástica, né? Tremendo. É tremendo, irmão. Alto conceito. Esse fato, ele é peculiar até os dias de hoje. Já que até os dias de hoje, Jesus também goza de um alto conceito junto aos seus discípulos, no atual período da intermodernidade, ou modernidade tardia. Já tivemos o período da modernidade, da pós-modernidade, e agora nós estamos no período da hipermodernidade. Gilles de Pocket, um sociólogo francês, põe o termo hipermodernidade. E é engraçado que ele fala algo tremendo. Ele diz que é um período indefinido. Ou o homem caminhará para o antropocentrismo, ou para o autofagismo. Ou ele se adorará a si mesmo, ou ele se consumirá a si próprio. De qualquer maneira, ele caminha para a destruição. E o Yuval Noah Harari, um judeu, doutor pela Universidade de Harvard, ele escreveu um livro, um best-seller chamado Sapiens. E é engraçado que ele costuma trazer, ele traz nesse livro alguns fatos para nós
Nós deixamos de lado, mas outros são muito interessantes. Ele fala sobre os humanos que viveram, e ele coloca o homem dentro do meio desses humanos. Então, os hominídeos do passado eram humanos, não macacos, eram humanos, segundo ele. Então nós temos o homem de Neandertal, o Homo erectus, o Denisova e o Homo sapiens. Então ele diz que esses homens viveram, os hominídeos viveram cerca de 2 milhões de anos sobre a Terra. Mas o ser humano não chegará a mais de 2.000 anos, ele mesmo se destruirá. Não valem para pessoas que de repente precisam de algo mais profundo. O que de fato é Jesus? Em quem realmente está fundamentado, sacralizado o cristianismo? É possível acabar com o cristianismo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma sentença, mas quem fez essa sentença, nós temos que conhecer. Jesus é homem ou Deus? Ele é homem ou Deus? Ou Deus homem? Ou homem Deus? É Jesus de fato um anjo, um mensageiro de Deus? Um espírito evoluído, como dizem os espíritas e alguns evangélicos acreditam? Agora nós temos uma série de evangélicos diferentes. Nós temos evangélicos bruxos. Evangélicos bruxos. Nós temos agora evangélicos ali, os nominalistas são aqueles que têm nome de evangélico, mas não são. Nós temos agora os evangélicos que são decepcionados, Cristo em casa. Nós também temos um outro grupo de evangélicos que estão agora abandonando o meio evangélico, voltando ao catolicismo, e outros indo para o espiritismo. Muitos evangélicos, eu creio que o senhor fez essa aula conosco, cometendo suicídio. Cometer suicídio é um mal, minha esposa ela trabalha com psicanálise, ela é psicanalista e tal, então ela entende bem desse assunto. É um mal da humanidade. Vai matar mais do que a doença do coração em pouco tempo. Mas a igreja não seria a última barreira de proteção? A última esperança da humanidade não deveria ser a igreja? Porque as pessoas estão morrendo na igreja. O que está vendo? Eu creio que algo precisa ser repensado. Muito bem. E aí, Jesus seria um ET? Um grande sábio? A coisa é tão séria no nosso meio, que eu lecionava para uma turma de bacharelado, e eles já estavam praticamente concluindo o bacharelado. No meio deles tinha até um que foi meu aluno, hoje ele é capelão da aeronáutica, o João Paulo, e eu dei uma aula sobre extraterrestres. No final tinha um bocado de gente convertido aos extraterrestres, convencido de que extraterrestres realmente existiam. Isso mostra o grau de maturidade que nós temos. Meu Deus! O grau de maturidade que nós temos. Nós costumamos acreditar em tudo que nos fala, sem checar as fontes, sem buscar o que é verdade ou não. Que diferença dos perianos, né? Mas eu creio que aqui primeiro ano. Glória a Deus. Tem outro chegou de bom, né? Pois é. E aí vejam, para uma teologia digna e competente, ou para dar a visão de que não somos uma nação de ignorantes, como costumam dizer, como Jean Willis e outros costumam dizer que nós somos uma geração de ignorantes, e eles se enganam muito, não são poucos os doutores que nós temos no nosso meio. E na nossa área nós temos muitos doutores em teologia e outros estudando. Então ele vir debater o nosso meio não vai dar nem para saída. E eu vejo uma coisa nos tempos atuais: o nosso povo não liga muito para estudar. Então, preste atenção, os nossos ídolos, eles não conhecem quase nada de teologia de Bíblia. E eles falam uma abobrinha lá, olha, tem um, eu não vou citar o nome, que inclusive ele chegou ao cúmulo, vocês podem pesquisar isso lá na internet, ele chegou ao cúmulo de dizer, sem entender nada de grego, nada de hebraico, que
Emanuel. Emanuel é Deus no homem. Por quê? Porque nem é homem em inglês e El é Deus em hebraico. Ele pegou uma língua e misturou com duas coisas. E Immanuel significa Imanu, conosco está Deus. Deus está conosco. E aí é desse tipo de coisa. Quando Deus formou o homem, Deus pegou um pouco de barro, Deus pegou um pouco dos anjos, Deus pegou não sei o quê, fez uma mistura, formou, soprou e jogou em você. A Bíblia não fala isso. Então é esse tipo de coisa que nós estamos engolindo. Nós pegamos uma pessoa aí que é um cantor, que não entende absolutamente nada de teologia, nem sequer cultura secular ele tem, e fez uma Bíblia segundo ele. É verdade. Então esse meio é o meio que nós estamos vivendo. Mas quem de fato é Jesus? Nosso Senhor, que nós declaramos ser o nosso Senhor. Pode avançar, por favor? Isso. Enfim, a cristologia se propõe a esclarecer quem de fato é Jesus a partir do ponto de vista da única fonte que tem autoridade. E a revelação do Senhor do cristianismo ou do Senhor das duas alianças. Aleluia. A Bíblia Sagrada. O próximo. Aleluia. Uma visão superficial. Veja, eu falei. Jesus é citado como João Batista. O próximo. Depois é citado como outro, Jeremias, da linhagem sacerdotal real, conceituado profeta das lágrimas, que em sua geração teve a coragem de proclamar a palavra de Deus, e Jesus proclamava, ele falava. Jesus chegava na igreja e ele dizia assim: meus filhinhos, vocês são todos salvos, vocês são todos de Deus. Ele falava para os fariseus: aleluia, que povo maravilhoso é esse. Jesus foi muito amado pelos fariseus. E aí vocês vejam como ele se identificava com Jeremias. A nação de Israel estava afundada em trevas. Estava afundada em trevas. E aí ele chegou a citar qualquer um dos grandes profetas, qualquer um dos profetas, para que ninguém ficasse de fora. Jesus era realmente um cara especial, um homem especial. Ele era de fato um homem especial. Volta por favor. Isso. E aí Jesus faz essa pergunta e eles respondem. Jesus poderia ter se dado por satisfeito. Encerrada a questão. Ora, eles responderam: ora, imagina, eu chego aqui para pregar, pastor, que homem de Deus, o senhor vai mexer com o meu ego, o senhor é como o profeta da Jeremias. Ufa, mistério, pastor, o senhor como o profeta Elias, maravilha de Deus, estou feliz e estou satisfeito. Mas Jesus não ficou satisfeito com isso. Ele não ficou satisfeito com isso, veja. E aí isso, sem dúvida nenhuma, iria ser bom para uma infinidade de heresias que se levantou durante os séculos da igreja. E aí veja, de repente Jesus, ele pergunta novamente uma ênfase maior. Em todas aquelas respostas não havia um elemento essencial ao reconhecimento da pessoa de Jesus. E Jesus, voltando-se para aqueles que com ele conviviam, para aqueles que desfrutavam de uma intimidade maior com ele, para aqueles que viam suas ações, presenciavam seus atos e que ouviam as suas palavras, e ele fez uma pergunta inquietante, cujo o som da sua voz, eu creio, saiu como um trovão. O ribombar de um trovão que ecoa através dos séculos e chega em muitas gerações, passa por muitas gerações e chega ao nosso tempo, procurando respostas em nossos corações. E ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem nós dizemos que é Jesus? E nós, todos emudeceram,
Talvez porque pensasse, a resposta já foi dada. Nós falamos tudo. Ele é o cara. O que poderia haver de novo? O que mais ele quer saber? O que vamos responder? Mas um dos discípulos, chamado Simão Pedro, Aleluia. ele solta algo não menos bombástico. Algo em resposta à pergunta do mestre. E de forma clara, retomba também como outro trovão. E Pedro diz: Atah Mashiach ben Elohim Hai. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele grita bem alto: Atah Mashiach ben Elohim Hai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração, de certa forma, surpreende os demais discípulos. Peraí, nós estamos falando de homens. Como é que ele larga uma dessa? E Pedro era um camarada controverso. Eu fico imaginando a situação de Pedro quando todos estavam no barco, 3 horas da madrugada no mar da Galileia, e de repente Jesus aparece andando por sobre as águas, e ele olha para o barco, e é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus diz: sou eu, não tem mais. Ele disse: se és tu, manda-me descer do barco por sobre as águas e ter contigo. E Jesus disse: vem. E eu fico imaginando aquelas horas, olha só, olha a besteira que ele vai fazer, ó. E Pedro foi e caminhou por sobre essa água. Mas quando Pedro afundou, ele bem feito. Bem feito, afundou. Mas Jesus trouxe Pedro no mar. Ele chama, ele garante. E aí veja, eu creio que pelas palavras do Senhor Jesus, até o próprio Simão Pedro ficou atônito. Pelas palavras da Bíblia, até o próprio Simão Pedro ficou atônito com o que ele falou. E por quê? Vejam, para um judeu criado nos costumes, no rigor da lei mosaica, fazer uma afirmação dessa era algo espantoso demais, era algo muito sério. O rigor da lei mosaica, dizer que ele era o Cristo de Deus, Filho do Deus vivo, do Deus dos seus ancestrais, fazer tal reconhecimento ultrapassava a barreira do físico, do plano físico para o plano metafísico. Ele saía do plano natural para o plano espiritual. Ele entrou numa seara que não era dele. Ele entrou num campo que ele não tinha nenhum conhecimento, que ele não tinha uma revelação maior. E ele sai do campo material e entra num campo que não lhe era próprio. Eu fico imaginando a situação de Pedro, porque a Bíblia, ela fala de uma maneira tranquila. E Jesus parece estar sensível à situação que Pedro está passando. Porque Pedro, ele falou aquilo e ficou chocado. E aí, aquele era um momento incomum para Pedro. Era um momento em que o emocional de Pedro estava abalado. Suas emoções estão afloradas. Sua mente simples perturbada. Seu coração disparado. Sua alma grita por algo maior. Aleluia. Como nunca antes havia acontecido. Todo o seu ser reage de forma desconhecida. Algo novo e estranho estava acontecendo com Pedro. Jesus, percebendo o que está acontecendo, volta-se para Pedro e esclarece, que aquilo não havia partido da sua mente simples, ou da superficialidade do seu coração humano, motivado apenas por um momento de emoção. Não, aquilo não foi criado ou produzido por ele, mas de alguma forma Pedro sentiu e se deixou levar por uma sublime revelação, sem saber qual a sua verdadeira origem. E Jesus lhe esclarece o misto de emoções e disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai, o Deus vivo que tu acabaste de pronunciar. E por isso, Simão, por tua coragem em aceitar tal revelação, tu serás bem-aventurado. Tu serás bem-aventurado. O fato concordante com tal afirmação de Jesus é que bem mais tarde, por volta do ano 55 da era cristã, o apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira epístola
à igreja de Corinto. No capítulo 12, versículo 3, ele cita: ninguém pode dizer que Jesus é Kyrios, palavra grega usada no Novo Testamento tanto para pai quanto para filho, tanto para o Deus Pai quanto para o Deus Filho, e que tem significado de Senhor. Não Senhor como déspotas, anax ou atos, mas um termo que expressa aquele que tem autoridade, que é Senhor dele, que é soberano, que tem autoridade plena, autoridade capital. E ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz essa revelação de quem é Jesus. Isso, de uma forma ou de uma profundidade tão tremenda, nos traz até o tempo atual. Ele vai mostrar que a pedra angular onde repousa toda a força do cristianismo está na pessoa de Cristo. Aleluia! Está na pessoa de Jesus. Por favor. Existe no meio evangélico muitas designações para Jesus. Eu fiz 3 faculdades de teologia. E a última que eu fui aprender, por incrível que pareça, foi no meio católico. Porque eu sou assim, alguém me diz uma coisa, mas eu venho para a Bíblia. E eu leio na Bíblia e não consigo achar. Não, mas eu estou falando para você. Bom, mas aqui está falando outra coisa. Mas eu estou falando para você, mas aqui não está falando outra coisa. E entre o que você está falando e o que aqui está falando, eu vou ficar com o que está falando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não é verdade? E aí, veja. Existe no meio evangélico muitas designações para Jesus. Uns declaram que Jesus é o anjo do Senhor em várias passagens do Antigo Testamento. Outros declaram o aparecimento de Jesus naquela fornalha ardente de Daniel 3:25, dizendo que é Jesus. Outros declaram que Jesus é o príncipe do exército do Senhor, que aparece lá em Josué com uma espada desembainhada. Tudo isso sem que os textos declarem que é ele. Ah, mas eu acho que é Jesus. Para exegese, para hermenêutica, que são ciências exatas, não serve. O texto tem que falar. Nós fazemos a exegese. A exegese significa tirar para fora. É quando você abre a Bíblia e a Bíblia fala com você. A exegese é quando você abre a Bíblia e você coloca na Bíblia o que você quer que seja. Então, vejam só. Pessoas fazem declaração e o que eu acho incrível é que muitas vezes nós parecemos o cão correndo atrás do rabo. Um fala uma coisa e todo mundo sai falando a mesma coisa. Se o camarada falou errado, danou. Mas todo mundo está falando errado. Mas nós temos um manual na mão. Não, mas eu estou falando. Mas o manual fala outra coisa. É o manual, não é o Manuel, amém? E aí vejam, existem 3 tipos de pessoas divinas. Se Jesus ele for um anjo, com A maiúsculo ou com A minúsculo, não importa com que tipo de A seja esse anjo. Se ele for um anjo, toda a estrutura do cristianismo cai. Acaba o cristianismo. Nós estamos adorando a criatura e não o Criador. E quando você faz exegese, e faz exegese mesmo, sendo cobrado, um detalhe de uma aula de hermenêutica, nós começamos a abrir os olhos. Eu nunca pensei assim, porque não vemos exatamente o que a Bíblia fala. E aí vejam, existem 3 tipos de criaturas que a Bíblia cita: as divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade na unidade. Existem as criaturas celestiais, anjos, arcanjos, serafins, querubins. E em terceiro plano existem Adão, nós, os homens. Se Jesus é anjo, ele caiu para a segunda. Não, mas é uma teofania. Pode ser o que for. Se ele for anjo, acabou. Não, mas era Deus falando. Meu filho, ou ele é, ou ele está imbuído aqui. E uma coisa, Deus não divide a glória dele com o anjo.
ele não divide a sua glória com ninguém. Eu acho que é o único ser que divide a glória dele é conosco, porque a glória dele é Jesus. E aí veja, as criaturas divinas, sem início ou fim, causa e princípio de tudo, são incomparáveis e são imensuráveis. E quando nós falamos em metafísica da teologia, por exemplo, imensurável, esse conceito não se aplica a Deus. Porque quando nós dizemos que é imensurável, nós já mensuramos. Então ele não se aplica. Deus tem poder infinito. Até o teu infinito é finito. Logo, ele não pode se aplicar sequer a Deus. São linguagens que usamos para dar um entendimento de que é algo extraordinário, mas não pode se aplicar a ele, porque nenhum de nós conhece como de fato ele é, e todo o poder que tem. Quando Jesus disse que ele era o Pantocrator, ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Nós nem sequer de longe supomos que todo o poder é esse, porque nós nunca experimentamos, nunca vimos, nem sequer podemos imaginar que todo o poder seria esse. Deus pode fazer um triângulo redondo, sim, mas isso é coisa tão simples, tão boba para ele. Deus pode pecar? Não faz parte da sua santidade, faz parte da nossa maldade. E aí os anjos foram criados em primeiro plano no mundo espiritual para serviço de Deus como ministros e mensageiros. A afirmação, isso aí é que as pessoas não estudam, de que Jesus poderia ser um anjo, faz parte do pensamento gnóstico da igreja dos Colossenses do primeiro século, da igreja dos Colossenses, e também de uma heresia colossense, de uma heresia que se dava na Síria. E Paulo faz a carta aos Colossenses, bem como a carta aos Hebreus, para combater essa heresia de que Jesus era um anjo. E em Hebreus ele disse: ele é maior do que os anjos. A qual dos anjos disse: tu é meu filho, eu hoje te gerei, senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos com os cabelos dos teus pés. O pai não compara o filho no meio de uma criatura, porque o filho é igual ao pai. A próxima. Então veja, os anjos são do Senhor. E aí eles dizem assim: mas esse anjo é anjo do Senhor. E assim de quem, irmão? Anjo da carne? Você não fez? Você é anjo de quem? Anjo do Senhor. E estes anjos, eles estão imbuídos de autoridade para falar em nome de Deus. Eles são mensageiros de Deus. Eles vão falar em nome de quem? Logo o anjo fala como sendo Deus. O mesmo anjo que é descrito em Êxodo capítulo 3, lá na sarça ardente, que fala como sendo Deus. E aí diz: olha, isso aqui é Jesus que está falando. É Jesus que está falando aqui. E alteraram o texto hebraico, alteraram o texto bíblico, tiraram a letra minúscula e colocaram maiúsculo. Mas o hebraico não tem minúsculo nem maiúsculo. O hebraico é quadrático, ele tem um tipo só de letra. Os judeus não alteram. Alteraram o texto para colocar algo que alguém achava e alguém pensava que era, ou alguém pensa que é. Mas eu fico perguntando uma coisa: se somente pelo Espírito Santo nós podemos dizer que Jesus é Deus, que Espírito é esse então que diz que Jesus é um anjo? E aí é complexo pensarmos sobre isso. E todas as vezes que esse anjo aparece, é sempre o mesmo anjo. Deus só tem um anjo. E lá em Atos 7:30, a Bíblia vai dizer que era um anjo, simplesmente um anjo. E que este anjo foi o anjo que Deus colocou para levar o povo dele pelo deserto. Diz que a lei foi dada ao povo de Israel através do ministério dos anjos. Está escrito na Bíblia, basta ler. Basta ler. Sabe? E aí as pessoas: não, esse anjo é Jesus. Toda vez aí foram lá e alteraram o texto. Toda vez que aparece com a maiúsculo, é Jesus.
Mas o texto está dizendo que é ele. No Novo Testamento, a referência dizendo que é ele. Uma referência dizendo que é. Basta ler. Basta ler. Sabe? E aí as pessoas, não, esse anjo é Jesus. Toda vez eles foram lá e alteraram o texto. Toda vez que aparece com a maiúsculo, é Jesus. Mas o texto está dizendo que é ele. No Novo Testamento, a referência dizendo que é ele. Uma referência dizendo que é. Simplesmente acharam, foram lá e tiraram a letra, imprimiram, colocaram outra maiúscula e colocaram o anjo com a maiúscula. Mas que autoridade o homem tem para mexer na Bíblia? Não está escrito em Apocalipse que aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa às palavras deste livro, lhe serão acrescentadas pragas deste livro e será tirada a sua parte da árvore da vida. Como é que eu tenho autoridade para mexer nisso aqui? Como é que eu vou mexer? Ah, mas poxa, aqui é feio, eu acho que legal ficaria. Eu não tenho que mexer. Eu não tenho que mexer nisso aqui. Sabe, eu vejo muita gente dizendo que Jesus falava aramaico. Eu sou de uma corrente que diz que não. Jesus falava hebraico. Ah, mas Jesus fala aramaico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Há pouco tempo eu tive um congresso em São Paulo, da Universidade Hebraica de Jerusalém. E eu estive falando com um dos doutores da Universidade Hebraica de Jerusalém. E fui diretamente a ele. Ele disse, Jesus era judeu. E na época dele, ele falava, ele era chamado de rabino. Rabino não poderia falar uma língua impura. Ele era judeu e falava hebraico. Aí há pouco tempo estive numa aula, eu estou cursando doutorado, estive numa aula, um dos meus professores, Antônio José, um reverendo presbiteriano, com 4 doutorados, pós-doutorado, camarada de uma sumidade, e começamos a falar hebraico, eu falo um pouquinho assim de hebraico, e aí começamos a conversar um pouquinho, e eu fiz a pergunta a ele, ele disse, Jesus era judeu, falava hebraico. Onde está escrito isso? Né? Quais são as 3 frases colocadas sobre a cruz de Jesus? E diz o texto assim, para que quem que quer passar se lesse. Hebraico, latim e grego. Cadê o aramaico? Jesus grita uma frase em aramaico. Eli, lama azabactani. Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? O povo, como conhecia bem o aramaico, diz, ele chama por Elias. Então nós percebemos pela Bíblia que Jesus usa expressões aramaicas, mas falava hebraico. Jesus era um rabino. E a língua hebraica é sagrada para o povo de Israel. Ela é sagrada. Lashon HaKodesh. Língua sagrada. 2000 anos se passaram de história. Em 1948 nasce o Estado de Israel. Deus diz uma profecia lá em Ezequiel, diz, poderá nascer uma nação em um dia? Eu, o Senhor, farei isso. Em um dia nasce a nação de Israel. Qual a língua escolhida? O hebraico. Ué, e cadê o acordo? Então percebam como que o hebraico é uma língua tremenda. E aí vejam, nós vamos perceber que o versículo 38 fala deste anjo como sendo um anjo normal, com A minúsculo. Era para o Novo Testamento fazer uma... Não, esse anjo era Jesus. Não fala. Não fala. Diz que era um anjo normal. Depois desse anjo do Senhor, aparece várias vezes no Novo Testamento com um asinho desse tamanho. O problema disso tudo é que nós temos algo muito interessante. Deixa eu ver se eu me expresso bem, porque senão depois eu vou escutar pra caramba aquela psicanalista. E aí eu posso me expressar errado. E em casa quem manda sou eu. Aí ela diz, vai, eu já estou indo. Eu falo mais alto. Vai, já estou indo. Aprenda, marido, obedecer as vossas mulheres também. E aí, vejam, é interessante. Hoje, os dois para cá te dão anjos.
Anjos são meramente mensageiros. Então o testemunho de Jeová está certo. Jesus é um anjo, é mensageiro de Deus, é um anjo. Nós próprios falamos isso. Os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Então eles estão certos. Por quê? Porque Jesus é um anjo. Olha, então, o que eles estão falando demais que nós não falamos? Que Jesus é um anjo do Senhor no Antigo Testamento. Logo, ele é um anjo de Deus. Ou então, tem algo errado na história. Nós estamos falando de algo errado. Ângelos, do grego, mensageiro, criatura intermediária. Malach, do hebraico, mensageiro, criatura intermediária. Mas ele lá, aquele anjo fala em nome de Deus. O pastor faz isso aqui. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Que o pastor, ele é o anjo da igreja. Ele é o mensageiro de Deus que transmite a mensagem do Eterno. Sabe quem é a responsabilidade da mensagem? É dele. Então muitas vezes o pastor diz, assim diz o Senhor. Ele não é o Senhor, mas o Senhor está falando por ele. É o arquétipo. Deus está falando por ele. Ah, mas Deus não pode falar por ele. Deus pode fazer tanta coisa, irmão, você nem sabe. Você vai se escandalizar de Deus ter feito uma mula falar no Antigo Testamento. Não fez? Deus fez uma serpente falar no Antigo Testamento também. E Deus não vai usar seus servos para falar? Seus canais de comunicação? Que ele preparou para isso? Por favor, pode ir, o próximo. E aí? Então, Jesus, de maneira nenhuma pode ser um anjo, porque se for um anjo, acabou a igreja. Mas é uma aparição teofânica de Deus, e aquele anjo fala como sendo Deus, mas é anjo, você está falando de anjo. Eu ia falar, esqueci. A nossa mente, ela traz